Paz e graça mais uma vez, amados irmãos e irmãs. Daqui o vosso irmão em Cristo, José. Pela oportunidade, eu queria agradecer a Deus, primeiramente, por estar participando dessa cooperação com a igreja lá em Brasil. Agradecer o pastor pela oportunidade que me concede. Essa é a segunda vez que eu faço uma pregação vídeo com vocês. E agradecer ao irmão Paulo que tem entrado em contato comigo. Que a graça de Deus possa se estender e abençoar a todos. Hoje quero compartilhar com vocês sobre Salmos 23. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos abençoar e agradecer ao Pai pelas suas grandiosas bênçãos sobre nós e pedir para que a sua palavra tome o seu lugar em nossos corações. Tenha misericórdia do teu servo que irá servir esse banquete da palavra para os teus filhos e filhas e servas e serva. Que a sua mão esteja sobre todos nós e fale conosco. Amém. Em Salmos 23, Davi vai dizer o seguinte no versículo 1. Estarei pulando versículos porque tem poucos minutos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A expressão na Bíblia, o Senhor é o meu, para quem já estudou a língua portuguesa, para quem passou das escolas, ou para quem não passou, mas simplesmente tem a noção de um pouquinho da língua portuguesa, vai entender que o meu dá ao sentido de posse. A possessão que nós recebemos a partir da expressão meu indica que é alguma coisa que me pertence, alguma coisa que eu tenho ela na posse. Quando a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor, tem duas expressões que eu queria enfatizar aqui. Primeira expressão é, e a segunda, ou seja, o verbo é, e a segunda é o adjetivo possessivo meu. Quando a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor, o verbo está no presente. Algo interessante, nós conhecemos que quem escreve ou quem escreveu Salmos 23 foi o rei Davi. O rei Davi, um dos melhores cantor-mor que nós tivemos ou temos, em toda a Bíblia completa, você vai perceber que ele tomou a posse grande da palavra, tomou a posse dos princípios das escrituras sagradas. Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele pega a expressão no presente, indicando que o Senhor é o meu pastor. Davi poderia ter usado o verbo ser, ou poderia ter usado a expressão o Senhor está sendo meu pastor, porque dá uma indícia de que passado, ou seja, um dos dois iria passar. No caso, Davi como homem iria passar. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte: não, o Senhor é o meu pastor, dando a indica de que o Deus que não passa é que é o meu pastor. Mas eu como ovelha, eu passo. Mas só que tem um detalhe, que Davi nos dá uma revelação escondida nessas escrituras. O meu corpo passa, mas a minha alma continua percebendo Deus como meu pastor. Aleluia. O meu espírito continua percebendo Deus como meu pastor. Por isso que o Davi não usou o estar, ou o Senhor está sendo meu pastor, ou o Senhor estará sendo meu pastor. Davi usou a expressão no presente, o verbo é, dizendo o seguinte, a expressão é dizendo o seguinte, olha, o Senhor é o meu pastor. Quando eu morrer, ele continua sendo meu pastor. Quando eu passar, o meu espírito apenas viver, ele é o meu pastor. Quando o corpo não existir mais, os ossos não existirem, o couro cabeludo não existir, nada que há em mim existir, o Senhor continua sendo o meu pastor. Quando a Bíblia está dizendo o seguinte, que tudo na terra possa parar de existir, o Senhor é o meu pastor. A partir daqui eu queria fazer uma aplicação para a igreja dizendo o seguinte, olha, Deus é o teu pastor, independente da circunstância que acontece na sua vida, independente do que se passa na sua vida. Você pode passar, mas ele é teu pastor. Você pode deixar de existir, mas os homens podem te esquecer, mas Deus continua sendo o teu pastor na eternidade. Deus é o teu pastor na terra agora.
agora. Deus foi o teu pastor quando você ainda estava no plano do eterno, segundo Salmos 139, que ele enquadreava os pensamentos ou as entranhas da sua mãe e ele já te sondava, ou seja, ele já era o teu pastor. Davi nos traz uma revelação fantástica, que no passado, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, quando eu era ainda feto, não sabia que seria ser vivente ou não seria homem ou mulher, Deus já sondava comigo, já mexia comigo como um pastor mexe com uma ovelha, como um pastor brinca com a sua berger, como um pastor brinca com a sua ovelhinha. Desse jeito Deus está nos trazer uma revelação através do rei Davi, dizendo o seguinte: olha, ele é o teu pastor. A tua casa não é uma casa sem pastor, o teu lar não é um lar sem pastor, as tuas coisas não são umas coisas sem pastor. E o nosso Deus é um Deus tão poderoso que ele pega a expressão para indicar uma coisa seguinte: olha, quando eu cuido de uma ovelha, eu levo ele em pastos, versículo 2, verdejante e tudo mais aquilo, tem o cajado, tem a vara, que eu não vou entrar nesses detalhes da revelação, vou me focar no versículo 1. Deus está dizendo o seguinte: ele toma cuidado de tudo que é do pastor, ou seja, de tudo que é da ovelha. O pastor Deus que nós temos, quando ele cuida da ovelha, ele cuida da ovelha nos mínimos detalhes. Ele cuida da ovelha onde vai dormir, ele cuida da ovelha onde vai comer, ele cuida da ovelha onde vai ter que caminhar, ele cuida da ovelha aonde, o que a ovelha vai ter que fazer. Deus está dizendo o seguinte: olha, aonde você passa, ele é o teu pastor. Aonde você entra, ele é o teu pastor. Aonde você senta, ele é o teu pastor. Na tua casa, ele é o teu pastor. Tá faltando alguma coisa, ele é o teu pastor. Quando tem tudo, olha, Deus é o teu pastor, independente de todos os fatos que acontecem na sua casa. O rei Davi, oh meu Deus, por que eu tô pegando profeta? O rei Davi pegou essa palavra como revelação, porque ele sabia: o meu reinado vai acabar, mas o que vale não é o meu reinado, o que vale é que Deus é o meu pastor. Olha, tudo que eu tenho riqueza, tenho mulheres, tenho filhos, tenho mais de tudo que nós conhecemos no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis e 2 Samuel, nos relatando, e metade de 1 Samuel nos contando a história de Davi. Você vê que tudo que Davi conquistou, o mérito não estava no que ele conquistou, o mérito ou no que ele que sempre batia ao peito era: Deus é o meu pastor, e ponto final. É desse jeito que a igreja tem que acreditar hoje, nesse contexto, nessa dispensação que nós temos, que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor na tristeza, ele é o nosso pastor na alegria, ele é o nosso pastor na aflição, na vitória, em tudo que se ocorre na sua vida. Eu pego apenas o verbo ser no sentido no presente indicativo. Deus é o teu pastor. Quando chegar amanhã, ele continua sendo teu pastor. Quando você for para a eternidade, ele é o teu pastor. Teu corpo não existe mais, mas quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que já morreram, aí os pais de santo queriam tocar naquele corpo para fazer suas loucuras de satanismo, mas Deus não permitiu com que acontecesse com aquele defunto que já nem respirava, porque o defunto, a terra ainda lhe pertencia. Deus é o teu pastor. A palavra meu, Deus está dizendo o seguinte: quando eu sou teu pastor, você precisa tomar posse de que eu sou teu. Há duas expressões que se interligam uma à outra. Não tem como você dizer o Senhor é o pastor e sem colocar o meu. Ou seja, se você fala Senhor é o pastor, pode ser pastor de qualquer um, menos meu. Então Deus está dizendo o seguinte: quando eu tomo posse de você como minha ovelha, você precisa tomar posse de mim como o teu próprio pastor. É uma cooperação que se interliga uma à outra. Você precisa declarar sempre na sua vida: ele é o meu pastor. No trabalho ele é o meu pastor, em casa ele é meu pastor. Em tudo que eu faço, o Senhor é o meu pastor, independente das circunstâncias que ocorram. Versículo 1, eu acho que tenho apenas 10 minutos, vou ter que ficar no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Olha o que Davi, quando ele toma a palavra, posse dessa palavra, quando ele toma essa posse, olha o que Deus faz na vida de Davi. Os filhos deles têm o Senhor como pastor, herança perpetual, e Deus ainda faz uma promessa perpétua para toda a eternidade, aparecendo para Davi dizendo o seguinte: eu te dou reinado para toda a eternidade. Ou seja, você vai morrer, mas nunca faltará ninguém no trono, porque você me tem como teu pastor. Davi morreu, Salomão ficou. Saiu Salomão, entrou o filho de Salomão, Roboão. Saiu Roboão, entrou os outros. Até hoje, você for no povo de Israel, você vai perceber que no poder legislativo e executivo
tem pessoas da tribo de Judá reinando, governando aquela nação, porque Deus prometeu. E vai se cumprir até a eternidade, quando Cristo, da tribo de Judá, tomar o poder, o senhorio do reino dos céus sobre a terra. Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Tome posse do Senhor como teu pastor e nada te faltará. A posse, quando você toma o Senhor como teu pastor no presente, Deus faz coisas maravilhosas acontecendo na sua casa. Deus faz coisas tremendas acontecer. Eu sei que as dificuldades têm, todos nós passamos por isso, mas você precisa acreditar que independente do que possa ocorrer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que importa, Davi já nos ensinou, não é as coisas da terra. O que importa é aquilo que nós vamos alcançar na eternidade. É aquilo que nos espera lá no céu. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo que os ouvidos não ouviram. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tome posse como Senhor, o teu pastor, e nada te faltará. O que mais importa, a presença do Espírito Santo, não te faltará. Os bens materiais Ele vai suprir. Trabalho, isso ele vai dar, isso são mínimos, são coisas que ele próprio diz: tomar em primeiro o reino em primeiro lugar, buscar o reino em primeiro lugar. As demais coisas, eu às vezes gosto de usar uma expressão, eu às vezes tiro as demais coisas, eu coloco como as sobras de Deus. As sobras de Deus nos acompanharão, ou seja, as bênçãos nos perseguirão. Tome primeiro em propriedade Deus como teu pastor, em primeiro lugar. O resto, as demais coisas, o Senhor dará como água e bandeja. Fica um forte abraço aqui de mim para vocês. Tome isso com propriedade, com fé e com certeza que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23, versículo 1. Orarei por você. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe essa família, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança que ouviu essa palavra. O que teu Espírito estenda-se se sobreabunde na vida deles, nas nossas vidas, para que possamos entender a revelação profunda das Escrituras. Que o Senhor, Tu és o nosso pastor. Que nada nos falte, somente, Senhor da glória, busquemos o que importe. Busquemos o reino em primeiro lugar. E tenhamos a certeza da posse da palavra, segundo a revelação de Salmos 23, 1. Que o Senhor é o meu pastor. O Senhor não será. O Senhor é o meu pastor. No presente, no futuro se tornará presente como o meu pastor. Ainda que eu morra, o Senhor é meu pastor. Ainda que eu erre, ainda que eu falhe, o Senhor é meu pastor. Que louvado seja o seu nome, exaltado seja o seu nome, de agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, esteja com você, estenda as mãos sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu serviço, sobre tudo o que você faz e faça. Que o Senhor seja contigo, de agora e para sempre. Amém? Forte abraço e tchau, tchau.